Então, neste vídeo, começaremos a ver os conceitos básicos sobre aprendizagem de máquina. Precisamos inicialmente definir o que é o processo de aprendizado. Aprendizado tem a ver com o processo de aprender algo. E aprender algo tem a ver com adquirir conhecimento, seja através de estudo, observação ou experiência. Portanto, aprender é qualquer processo pelo qual o sistema pode melhorar sua performance através da experiência. No caso da aprendizagem de máquina, existem vários desafios. Como você pode dar uma capacidade a uma máquina de aprender? Como podemos construir sistemas computacionais que melhorem a sua performance de maneira automática à medida que o tempo vai passando, ou seja, à medida que mais informações sejam disponíveis para esse sistema? Será que existem algum conjunto de leis fundamentais que governem todos os processos de aprendizado? Então, esses são os maiores desafios da área de aprendizagem de máquina. Podemos considerar o processo de aprendizagem de máquina através de duas perspectivas. Uma, do aprendizado indutivo, onde o que se deseja é encontrar a descrição de um conceito que se encaixe num conjunto de dados que é previamente fornecido. A outra perspectiva é ver o processo de aprendizagem de máquina como um processo de busca, onde você tem um espaço de conceitos, onde você enumera todos os possíveis conceitos que você tem. Desse estado, você elimina os conceitos que não estão de acordo com os dados que você tem à sua disposição, e as descrições resultantes seriam, então, o conceito que você quer aprender, ou definem, portanto, o conceito que você quer aprender. Existem vários tipos de aprendizagem de máquina. Você tem o aprendizado supervisionado, onde você tem um conjunto de pares, esses pares são chamados conjuntos de exemplos, onde você tem um conjunto de valores de entrada e as suas respectivas saídas. Então você pode pensar na seguinte situação: eu tenho um conjunto de pontos, né, e para cada um desses pontos eu sei o valor de uma função, valor essa que eu não sei qual é. Eu só sei o valor dessa função para alguns pontos. O objetivo do processo de aprendizado supervisionado é exatamente descobrir qual é essa função. Então nota que se eu tivesse um conjunto de pontos muito bem ordenado aqui, muito bem alinhados, ficaria fácil a gente identificar que a função que eu estou querendo aprender é essa função, essa linha reta aqui. Mas note que isso não significa que essa é de fato a função que você quer aprender. Pode ser que, por acaso, os pontos que você pegou da sua função, eles se alinham como se alinhassem em cima de uma reta. Mas a função verdadeira que você quer aprender, ela é mais complexa que essa linha reta. Da mesma maneira, você pode ter um conjunto de pontos em que você não consegue fazer um alinhamento perfeito, como no primeiro caso, tá? Mas eles podem se ajustar a uma função que é mais adequada, que é a linha reta, que se aproxima desses pontos, mas não é exatamente a função que você poderia estar procurando. Portanto, no conjunto de aprendizado supervisionado, você tem um conjunto de pares de exemplos, que você tem valores de entrada associados a uma determinada resposta que você quer, é o valor de saída, e você tem que descobrir qual é a função que faz esse mapeamento. E por que isso é importante? Por exemplo, se você quiser resolver um problema de previsão. Imagina que você tem um conjunto de informações em que você associa a metragem de um determinado apartamento com o seu valor de venda. E você gostaria de saber, dado um apartamento com uma certa metragem, qual seria o valor que você poderia vender esse apartamento. Você pode, por exemplo, aproximar esses dados por essa reta. Nota que os dados não estão alinhados exatamente em cima da reta, então de alguma maneira eu teria que garantir que essa reta ela é a melhor aproximação que eu tenho com meus dados disponíveis. E se eu considerar que essa é a função que eu quero mapear, eu poderia fazer a previsão simplesmente olhando o valor que eu tenho interesse e o valor da função que foi gerada, ou seja, que eu aprendi. Mas perceba que eu posso ter uma função que se ajusta melhor aos dados do que uma linha reta. E, portanto, para essa nova função, eu teria um novo valor para aquele apartamento. Portanto, você pode, para um conjunto de dados, ter várias funções que aproximam, que fazem uma aproximação desses valores. O desafio do processo de aprendizado é você descobrir qual é a melhor função que faz essa aproximação
baseado nos dados que você tem, que você conhece. Esse tipo de problema pode ser resolvido usando o método chamado de regressão, usado em geral para você fazer previsões de funções contínuas. Um outro caso que você poderia usar também o aprendizado supervisionado é quando você quer fazer um classificador. Ou seja, você quer, dado um conjunto de exemplos, com classificação conhecida, aprender uma forma de classificar dados novos. Então imagina que você tem um conjunto de dados que dão a informação sobre tumores, e para cada um desses dados que você conhece, você consegue classificar, você sabe a classificação desses tumores. Então esse tumor aqui embaixo está classificado como sendo um tumor não maligno, esse também, e todos em azul aqui dessa linha. Já os dados em vermelho correspondem a tumores de um certo tamanho que são classificados como malignos. O desafio é você identificar, dado um tumor que tem um determinado tamanho, como eu posso classificar esse tumor? Ele será um tumor maligno ou não? Perceba que se eu escolher uma informação aqui, ó, se eu tiver um tamanho de tumor que está nessa região, ele está cercado por tumores que estão sendo classificados como sendo benignos. Mas nada impede que ele possa ser classificado também como um tumor maligno, já que ele está bem próximo aqui, ó, desse tumor, que é um tumor classificado como maligno. Então o desafio é como eu construo um classificador para, dado uma informação nova, classificar esse elemento. Perceba que existe aqui, ó, nessa região à esquerda, quase que só elementos que indicam que os tumores não são malignos. Existe uma região aqui, ó, que indica que os tumores são malignos, e existe uma região intermediária onde eu tenho valores que podem ser considerados tumores malignos ou não. Será que eu poderia, nessa região, classificar não se um determinado tumor é maligno ou não, mas dar a probabilidade de um certo tumor, de um certo tamanho, ser maligno ou não? Então, isso pode ser também o que o meu classificador quer aprender. Tá? A probabilidade de não definir categoricamente se o tumor é maligno ou não. Considerando o mesmo problema, imagine que agora, além do tamanho do tumor, você tem mais uma informação. No slide anterior, a gente viu que eu só tinha o tamanho do tumor. Aqui, além do tamanho, eu tenho a idade do paciente. E com isso eu consigo fazer a classificação. Os elementos em azul são os tumores que são não malignos, e os dados aqui em vermelho são dados de tumores malignos. Note que essa região é predominantemente não maligna e essa região é predominantemente maligna. Então, se eu pegasse uma pessoa de uma certa idade e que foi retirado um tumor com um certo tamanho, que eu gostaria de classificar esse tumor. Será que ele é maligno? Será que ele não é? Note que, olhando o ponto onde ele caiu com relação aos outros pontos, aos outros dados que eu conheço, ele caiu numa região em que predominantemente os tumores são não malignos. Então eu poderia fazer a classificação desse tumor como sendo não maligno. Poderia fazer mais. Note que nessa região do espaço eu tenho uma predominância muito grande dos tumores não malignos e aqui dos tumores malignos. Então eu poderia, por exemplo, traçar uma reta que me indicaria todo mundo que está abaixo dessa reta seria classificado como um tumor benigno, todo mundo que está acima dessa reta seria classificado como tumor maligno. Claro, eu teria tumores que estão sendo classificados de maneira errada, mas isso, nessa situação, me dá uma boa perspectiva de eu acertar a maioria dos casos. Um outro exemplo de classificação. Aqui eu tenho uma série de atributos e eu quero saber se a pessoa, dependendo das condições do tempo, da temperatura da água, da umidade, do céu, se ela vai praticar o esporte aquático que ela tem interesse. Então eu tenho aqui os atributos, tenho cada atributo com o valor correspondente e tenho aqui a classificação que me diz, nessa situação, o que uma pessoa faria. Ela iria praticar o esporte preferido dela. Já nessa situação,
ela não iria praticar esse esporte. O que eu quero é, a partir dessa situação que eu conheço, responder a perguntas para outras situações que não estão listadas nessa tabela. Isso também é um problema de classificação. O outro tipo de aprendizado que existe é o aprendizado não supervisionado. Então, no aprendizado supervisionado, o que a gente não tem uma classificação a priori. O que a gente tem é um conjunto de dados e eu vou querer rotular esses dados ou classificar esses dados pela semelhança que eles têm entre si. Então, eu vou tentar descobrir quais os padrões que caracterizam um conjunto de dados e diferenciam esse conjunto de um outro conjunto de dados. Então, no nosso caso aqui, eu teria esse conjunto de dados. Visualmente, a gente viu no exemplo do supervisionado, eu teria a classificação. Então, esses aqui seriam tumores em azulzinho, tumores benignos, os vermelhos seriam tumores malignos. Só que no caso do aprendizado não supervisionado, eu não tenho essa classificação. Tá? Eu tenho os dados, mas não tenho a classificação. O que eu quero saber é como esses caras podem ser classificados. Note que se você olhar a figura aqui, você claramente vê uma região em que esses dados estão mais agrupados e uma outra região em que esses dados estão mais agrupados. Então a tendência seria você considerar esses elementos como sendo do mesmo grupo e esses elementos sendo de um grupo diferente. Então, esses padrões que vêm dos dados, você aprende e aí você gera a sua própria classificação. Nesse processo, o que a gente está fazendo é um agrupamento de instâncias semelhantes, ou uma clusterização dos dados. Então, esse agrupamento aqui é formado por dados que têm padrões muito parecidos. Da mesma maneira que eu tenho esse conjunto de dados que tem padrões muito parecidos. Então, dado um conjunto de dados, o que eu posso ter interesse é em agrupar esses dados, né? E esses grupos podem ser mais de dois, né? No caso do exemplo anterior, a gente via que tinha dois grupos, que era o grupo dos tumores malignos e dos tumores benignos. Aqui eu posso ter várias classes. E o que eu quero é agrupar essas classes, e aqui eu fiz esse agrupamento usando cores diferentes. O outro tipo de aprendizado não supervisionado é o que resolve problemas de associação, onde eu tento identificar características que podem ser comuns a um determinado tipo de classificação. Então, imagina que eu tenho essa tabela como um todo, tá? Eu não estaria considerando isso aqui como uma classe objetivo que eu quero aprender, mas uma classe que eu quero associar. Então, observando aqui esses dados, eu consigo associar que sempre que a temperatura está quente, o vento está forte, o esporte preferido a pessoa pratica. Então, esses três atributos têm uma certa correlação entre eles. Tá? Então, eu estou conseguindo fazer essa associação sem necessariamente ter a classificação dos dados. E, finalmente, você tem o aprendizado por reforço. Então, no aprendizado por reforço, você tem um agente que faz uma ação em cima do ambiente. Ele tem associado uma função de recompensa, né, um estado que ele tem uma função de recompensa, e cada ação que esse agente faz, no ambiente, esse ambiente muda de estado e gera uma recompensa, que é passada para o agente. Então, se o agente faz alguma ação correta, o agente é recompensado positivamente. Se o agente faz uma ação errada, ele é punido, ele tem uma recompensa negativa, por exemplo. E à medida que esse processo vai se repetindo, o que se espera é que o agente vá aprendendo qual o comportamento que ele deve ter para ser recompensado. Normalmente, esse tipo de aprendizado é modelado através de processo de decisão markoviana. Todo o processo de aprendizado de máquina ele pode ser resumido em um conjunto de passos. Esses passos são os seguintes. Você inicialmente tem que ter um conjunto de dados, que eu vou chamar de conjunto de exemplos, que vão ser usados para fazer com que o seu programa aprenda alguma coisa. Esse aprendizado pode ser de uma função objetivo ou de um conceito-alvo. O que você precisa fazer é escolher como representar essa função objetivo ou esse conceito-alvo. O que você vai, uma vez definidas essas três coisas, o que você tem que fazer é uma fase de treinamento, onde você vai usar algum algoritmo de aprendizado de máquina para tentar descobrir qual é essa função objetivo que você tem.
E você vai usar esse algoritmo de aprendizado apresentando para ele o conjunto de exemplos de treinamento que você tem. Essa fase de treinamento ela se encerra e você tem um modelo. Esse modelo é o seu, por exemplo, classificador, se você estiver usando um processo de classificação, ou uma rede neural, ou uma função gerada pelo processo de regressão. Então, não importa, você vai ter um resultado desse aprendizado. E você quer, naturalmente, avaliar esse aprendizado. Será que o meu modelo está bom? Para isso, você precisa de um conjunto de testes. Note que se você usar o mesmo conjunto de treinamento para testar, pode ser que você tenha um desempenho muito bom, porque afinal você está apresentando para o seu modelo alguma coisa que ele já conhece. Então é natural que ele vá ter um bom desempenho. Mas e aquelas coisas que ele não conhece, que você não apresentou para ele? Será que ele vai conseguir resolver ou classificar de maneira correta aquilo que você está pedindo? Então, o processo de avaliação dos modelos gerados pelos algoritmos de aprendizagem de máquina funciona dessa maneira e a gente vai olhar esse passo a passo para situações, para algoritmos específicos. Então, nesse vídeo, a gente apresentou os conceitos básicos sobre aprendizagem de máquina.